série Cartas Vivas, um projeto inspirado para compartilharmos testemunhos dos irmãos como cartas vivas do Senhor. 2 Coríntios 3:2 diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Amém, a paz do Senhor. Para nós começarmos nossa série Cartas Vivas, hoje nós vamos receber o nosso pastor Elton. Seja bem-vindo. E nós gostaríamos de conhecer o testemunho do pastor. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Carol, é um motivo de orgulho da gente poder participar, eu acho que do primeiro programa, que eu acredito que vai trazer muita referência para as pessoas. E eu acho muito importante, Carol, essa iniciativa, porque eu creio que Deus, geralmente, Ele estabelece algumas coisas necessárias para o crescimento da igreja e principalmente para o crescimento das pessoas através do testemunho. O meu testemunho digamos assim, que eu comece dessa forma. Muitas pessoas que me conhecem, principalmente da onde eu vim, eu sou natural de São Gabriel e natural mesmo, de origem de Santa Margarida do Sul. É um município novo, emancipado há mais ou menos quase 30 anos. Então eu vim da região da Campanha. E quem me conhece, Carol, talvez ache um pouco estranho. Ou, ficam admirados daquele Elton se transformar nesse Elton de hoje. Pastor, então compartilhe conosco como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Na verdade, era uma vida bem difícil. Porque quando nós não conhecemos a essência de Cristo, a natureza humana, ela flui com muito mais liberdade. E quando tu fala em natureza humana, nós estamos falando de ira, nós estamos falando de descontrole emocional, nós estamos falando de dificuldade de se relacionar com pessoas, de dificuldade de entender, compreender momentos, controle pessoal. Então, quando se fala da forma natural, nós estamos muito mais suscetíveis a erros. E assim eu era uma pessoa totalmente irada, uma pessoa que por pouca coisa eu já partia para a briga e muitas vezes para a ignorância. Talvez por isso que eu trouxe essa referência das pessoas que me conheciam antes e não conhecem o Elton de hoje, que ficam extremamente, como é que eu vou te explicar? Elas ficam surpresas pelo fato desse mesmo homem, essa mesma referência que existia no passado, hoje se tornar um pastor, Então nos conta, pastor, como foi o seu encontro com Jesus? Como que o senhor conheceu Jesus? Na verdade, a minha história com Jesus Cristo não foi através de mim. Eu quero compartilhar isso com todos, porque a pastora foi a primeira a procurar. Existia uma certa dificuldade de relacionamento, existia uma certa dificuldade na nossa casa, e a minha esposa encontrou na igreja evangélica alguma coisa que pudesse mudar o nosso relacionamento, o nosso casamento, mudar a história da nossa família. Então, através dela, através da busca dela, durante muito tempo, começou a acontecer essa verdadeira transformação, que eu acredito, Carol, que ela partiu principalmente da mudança da minha esposa, para depois ocorrer a mudança minha. Eu entendi que aquilo que eu enxergava nela, aquilo que eu entendia, que precisava mudar nela, era extremamente agradável a mim. E isso começou a gerar uma curiosidade. Mas como que isso é possível? Como uma pessoa ela pode ser transformada e mudada? E quando isso começa a acontecer, ela começa a contaminar, e foi o que aconteceu na minha casa. A minha casa foi contaminada pela essência e a presença de Jesus Cristo. Através de uma mulher que começou
a interceder, uma mulher que se posicionou em oração, uma mulher que começou a profetizar e começou a enxergar a sua casa de um modo diferente. Então, talvez seja o início de tudo tenha sido isso. Não necessariamente a minha busca, mas a busca por alguém da minha casa que me proporcionou, né, a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como eu conheci. Pastor, então compartilha conosco qual foi a maior transformação que Jesus fez na sua vida depois que o senhor começou a sentir a presença dele na sua casa, na vida da sua esposa e tudo que mudou. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho crucial e que eu acredito que tenha sido o início de tudo. Eu lembro que numa determinada oportunidade eu cheguei ao meio-dia em casa e minha esposa estava cozinhando. E eu cheguei muito irado. Em função dos problemas, daquilo que eu estava enfrentando, eu tinha dificuldade de entender e de compreender isso. E eu lembro que eu cheguei batendo boca ao extremo, totalmente descontrolado, e ela em determinado momento, geralmente, o que acontecia? Ela participava desse bate-boca caloroso juntamente, então ela não ficava para trás. E aquilo me trouxe uma impressão diferente, porque quando eu olhei para ela, daquela forma destemperada, descontrolada, o que eu percebi? Eu percebi um leve sorriso dela. E aquilo me trouxe um constrangimento muito grande, que me fez perceber que alguma coisa estava mudando na minha casa. Então eu acredito que o início de tudo, aquilo que me fez, o gatilho exato, sabe aquela coisa crucial, aquele início de tudo, tenha sido aquele sorriso, aquela sabedoria dela conduzir aquele momento difícil que eu estava enfrentando. Então, a partir dali, eu aprendi uma coisa: eu quero conhecer o lugar onde a minha esposa está indo. Eu quero participar com ela, porque eu gostei daquilo que eu vi, e eu gostaria disso para mim também, porque quando tu fica constrangido por uma reação errada tua, o que tu quer fazer? Né? A gente quer se desculpar, mas às vezes só a desculpa, ela não basta. Então às vezes é importante que a gente compreenda, né, entenda e queira também participar de algo novo. Então aí eu comecei a frequentar a igreja, e aí eu comecei a carregar a Bíblia debaixo do braço, que era uma dificuldade que eu tinha. Toda vez que eu chegava na igreja, eu sentava na última cadeira do fundo, e hoje eu entendo, quando eu estou aqui em cima, que eu vejo as pessoas chegarem, elas sentam geralmente lá atrás da igreja. E tu sabe, Carol, que às vezes eu me deparo com essas lembranças do meu passado, né? São coisas que edificaram a minha vida, coisas simples, né, que me trouxe uma transformação, uma alegria muito grande. Após isso nós começamos a ser ministrados. Eu lembro em oportunidades em que eu entrava na igreja e sempre tinha uma irmãzinha bendita. Ela utilizava uma maneira de orar que ela interferia na minha concentração e no meu... Eu não gostava daquilo, então eu mudava de lugar. Eu chegava num culto e eu ia para a direita da igreja, e ela ia atrás. Eu chegava no outro culto e eu ia para a esquerda, e ela se posicionava sempre atrás de mim. E eu lembro que ela utilizava uma linguagem, né, pode ser uma linguagem diferente, né? Tem muitas coisas que a gente entende, né, que aqui é falar em línguas, mas era uma linguagem indígena que ela utilizava, né? E aquilo me incomodava. Bendita a hora que aquela mulher... E aquilo começou a me amansar. Um determinado dia, e eu quero honrar o nome dele, porque foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu acredito que são pessoas que passam pela vida da gente, além do pastor Zezinho, que era um pastor maravilhoso, uma pessoa, sabe, uma pessoa muito especial, uma pessoa que carregava um amor muito grande, ele te tratava com carinho. Eu tive também o pastor Conrad, que um dia ele colocou a mão no meu peito. O que eu fazia na igreja? Né? Eu simplesmente ia para a igreja para reparar os outros. E às vezes eu me perguntava para mim mesmo: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Totalmente contrário, é como se eu estivesse
né, num lugar que não era para mim. Olha só a resistência que o inimigo planta na tua cabeça. Vem a questão da função da irmãzinha que grita atrás, né? E um dia o pastor Conrad, ele colocou a mão no meu peito e me disse bem assim para mim: Elton, tu só vai conhecer Jesus Cristo no dia que tu abrir verdadeiramente o teu coração, sem te preocupar quem está atrás de ti, quem está do teu lado, quem está na tua frente, sem te preocupar, né, com alguma coisa que possam, né, falar de ti ou reparar em ti. E desde então eu comecei a enxergar Jesus Cristo de uma forma diferente. E um determinado dia, antes de acontecer tudo isso, profetizou na minha vida uma senhora de Rosário do Sul. Ela era uma senhora de cor negra, e ela chegou em mim. Eu tenho inclusive uma foto guardada desse dia. Ela chegou em mim e começou a profetizar. Naquele momento, eu confesso a vocês que eu achei extremamente estranho, né? O que tu pensa nesse momento onde tu está fora de qualquer tipo, né, de entendimento com relação a Jesus Cristo? Porque essa pessoa tá louca, está errada, não é comigo, é com qualquer um menos comigo. Então, desde aquela época sempre surgia pontos, algumas coisas que eram bem importantes e que chamavam a atenção de que tinha alguma coisa reservada lá na frente. E aí começou um tempo de oração na igreja, onde se montou uma tenda, e eu lembro que essa tenda, ela foi algo transformador na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti verdadeiramente a presença do Espírito Santo muito vivo na minha vida. Amém. Pastor, e a partir do momento que o senhor começou a conhecer ao Senhor, estar mais perto dele, compartilha conosco tudo que o Senhor Jesus, ele fez e ainda está fazendo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ministério. O que o Senhor lhe fez? Qual foi, através dessa transformação, o que o Senhor tem feito na sua vida? Carol, eu acho que a maior referência, Carol, é quando nós entendemos que a transformação, ela primeiro passa por nossa casa. Eu acredito que quando a nossa casa, ela começa a presenciar a transformação e a mudança, tudo começa a se ajustar. Os nossos filhos, eles já nos veem de uma forma diferente, eles já percebem que há mudança e há transformação. E quando a tua casa, ela começa a receber essa unção, quando a tua casa, ela começa a ser alicerçada, a ser fortalecida, o teu ministério começa. É dessa forma que começa. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando se percebeu que a nossa casa já estava uma bênção, o nosso casamento já estava uma bênção, já existia um ambiente mais agradável, Deus começou a transformar e principalmente a ativar o meu ministério. O meu ministério, Carol, ele pode ter sido muito rápido, né? O da pastora já demorou um pouco mais, mas o meu foi extremamente rápido. As coisas aconteceram numa velocidade muito grande, né? Eu já recebi a unção de missionário, daqui a pouco eu já aconteceu de ter que vir para Santa Maria, onde eu recebi uma proposta de trabalho, né? Então as coisas, elas se tornaram muito mais rápidas no meu chamado e no meu ministério. Eu lembro que nós fomos recebidos aqui, até entramos na igreja evangélica Jesus para as Nações de Santa Maria, de uma forma, através de um engano, de um erro. Então é para vocês perceberem como Deus conduz as coisas. Eu lembro que nós saímos de casa para ir numa igreja que tinha sido indicada, né, para minha irmã, e nós acessamos a igreja ali na Justino Couto. Eu lembro que nós chegamos 1 hora atrasada, porque o culto começava às 7, se não me falha a memória, e já era 8 horas. Nós nos atrasamos, nos perdemos, porque a recém eu estava conhecendo Santa Maria, tinha lugares que a gente não conhecia, então eu acabei me perdendo. E eu disse para a pastora: não, mas eu não vou entrar aqui agora, né? Já estamos atrás. A pastora disse: não, porque nós estamos aqui, agora nós vamos entrar. Eu fui recebido pelo pastor Mustafa e pela pastora Heloísa, a qual nos receberam com um abraço, né, com um carinho muito grande, e dali nós permanecemos e estamos dali até hoje. O profeta ministro já nos separou para a unção pastoral e já começamos a trabalhar no ministério, e assim as coisas foram fluindo, Carol, de uma forma que até foi surpreendente pela velocidade que as coisas tomaram, né? Diante disso, nós já fomos ungidos a pastor, começamos um trabalho na igreja. Depois aconteceu de
serem designados para São Cepé, e essa parte eu quero parar um pouquinho só para contar um pouquinho desse chamado pastoral, de como que ele aconteceu. Eu sempre trabalhei, então no sustento da casa a gente sempre procurou ter, porque o trabalho ele faz com que, a gente tenha condição de sustentar a nossa casa. Eu lembro que um determinado dia eu estava sentado na sala da minha casa, na frente da TV, e a pastora estava como sempre, na cozinha. E de uma hora para outra, Carol, eu recebi uma unção muito grande, e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor me preparando, me dizendo bem assim: está chegando o tempo de tu largar o secular e tu trabalhar para mim. Aquilo foi tão, eu me emociono para falar disso, porque aquilo foi tão real, foi tão forte, foi tão poderoso, que eu entrei num choro descontrolado, um choro que foi algo extremamente poderoso que veio sobre mim. Então, quando tu relata alguma coisa assim, as pessoas às vezes não têm um entendimento do tamanho do poder que foi isso. E eu lembro que a pastora veio correndo para saber o que tinha acontecido, e eu só disse para ela: o Senhor falou comigo. Passou esse tempo, nós estávamos num culto já na Elvio Basso, e veio uma profeta, uma mulher de Deus, fazer pregar na igreja, uma pessoa de fora, eu não lembro o nome dela agora. Quando ela começou a ministrar, é como se fosse somente para mim, é como se eu estivesse separado. Vocês conhecem essas redomas que são construídas, esses lugares que tu coloca a bateria dentro, para te equilibrar o som, para não ficar muito, eu não sei o nome, como é que chama? É aquário, é um aquário, Então eu me senti como se eu estivesse dentro de um aquário e aquela mulher estivesse falando somente para mim. Aquilo foi tão forte que terminou a ministração, e eu disse para a pastora: Deus falou comigo. E ela respondeu assim para mim, eu vi, porque aquilo me gerou uma emoção, uma unção muito poderosa. A partir daquele momento eu disse para ela: Deus mandou eu sair do meu trabalho. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, uma coisa. Quando Deus ele te dá uma ordem, a parte mais difícil, Carol, é a certeza que aquilo que veio foi de Deus. Por quê? Porque entra a natureza humana. Tá, mas eu vou sair do meu secular, mas eu vou sustentar minha família de que forma? É a primeira coisa que surge, a dúvida natural, e a gente sabe bem disso, sabe como é que funciona. Então o que aconteceu? Naquele mesmo instante eu tinha tanta certeza que aquela voz que eu tinha ouvido era a voz do Senhor, que eu terminou o culto, eu cheguei no pastor Mustafa e disse assim: pastor Mustafa, a partir de amanhã eu estou servindo aqui na igreja, a partir de amanhã eu vou me direcionar ao meu patrão e vou conversar com ele sobre essa situação e vou sair do meu emprego. Ele só olhou para mim e disse amém. Eu cheguei no outro dia na loja, chamei o Flávio, disse: olha, Flávio, vou ter que sair. Ele olhou para mim e disse bem assim: eu já sabia que esse dia ia chegar. Então olhem bem como é que Deus prepara as coisas. Não teve resistência nenhuma, Ele não fez nenhuma proposta para mim permanecer, muito pelo contrário, Ele já estava esperando aqui. Automaticamente eu comecei a trabalhar na obra, fui designado, nós fomos designados para pastores em São Cepé, permanecemos em São Cepé por um ano e pouco, que eu acredito que tenha sido uma forma de nos preparar para algo grande, que eu acredito que Deus sempre tem algo melhor para a gente. Depois nós mudamos de São Cepé, fomos designados aqui para Júlio de Castilhos, aonde era na igreja antiga, permanecemos, eu acho que por questão de 1 ano e meio mais ou menos. Foi quando eu fui comunicado que nós iríamos assumir em definitivo Júlio de Castilhos. Foi nos colocado essa situação, a qual, pela graça de Deus, Carol, nós estamos aqui hoje. Então esse é basicamente o meu testemunho de como Deus faz as coisas, e aqui eu quero me direcionar exatamente a todos vocês que sabe que ainda estão em dúvida, talvez ainda exista algum tipo de resistência impedindo de